Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, sabemos não merecer, mas nós vos suplicamos humildemente. Fazei de nós destinatários da vossa misericórdia. Concedei-nos as bênçãos da esperança, e há tantos outros que ainda experimentam o terrível desconforto das sombras da própria indiferença. Que a vossa bondade infinita faça que os Espíritos Consoladores, inspirando a paz, a serenidade e a fé inquebrantável, logrem possibilitar-nos contribuir para a superação das aflições que nos abatem. Que, enfim, a nossa conversa desta manhã encontre em cada coração amigo um agente ativo na difusão dos vossos ensinamentos. Que assim seja. Nos lares e com as pessoas de boa vontade, mais um Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia deste programa. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. Destacamos para hoje a questão número 238 de O Livro dos Espíritos. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos? Em outras palavras, eles sabem todas as coisas? A resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Já a sessão deste programa, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje responderá à pergunta do nosso prezado ouvinte Antônio Carlos, do Residencial Paraíso, assim formulada depois de breve comentário. O que se sabe pela constatação da ciência é que a humanidade terrena vem de tempo muito anterior ao que a Bíblia afirma ser o do surgimento do homem na Terra, nas figuras de Adão e depois Eva. O que diz o Espiritismo a respeito? Vamos aguardar um pouquinho, meu caro Antônio Carlos, que a resposta virá no final deste programa. No programa de hoje, vamos buscar a verdadeira significação dos ensinamentos de Jesus no que respeita à maneira de nos conduzirmos, isto é, se somos bons ou maus, se respeitamos ou não nossos irmãos, se os amamos e se sabemos respeitar as diferenças. Há muitos mandamentos nas leis de Deus, ou, se preferirmos dizer, há muitos desígnios que nos saltam a todos os níveis de entendimento, mesmo aos mais pobres de intelecto. Destacamos as considerações sobre o que havia dito Jesus com as bem-aventuranças. Ele destacou com muita ênfase: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, etc., etc. E a ninguém é dado alegar ignorância sobre o que seja ser bom, ser pobre de espírito, ser misericordioso, ser puro de coração,
nem ser manso e pacífico. Mas, porque não o somos, se Jesus nos advertiu que somente conduzindo-nos sobre a pauta destas virtudes é que seremos bem-aventurados. Quanto à máxima de Jesus que diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, de espírito, os incrédulos se divertiram com ela, porque alegavam ser impossível um parvo, um qualquer laivo de inteligência, ser bem-aventurado. Mas tais alegações só se deviam ao fato de entenderem que, ao dizer pobres de espírito, Jesus estava se referindo a miseráveis de inteligência, enquanto, na verdade, o Mestre se referia aos puros e humildes. Por isso afirmou com toda clareza que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Isto é razão bastante para buscarmos esclarecimentos no Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7º e seguintes. Ali aprenderemos que os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. A tendência a crerem-se acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negarem o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negarem mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, o que é sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciam o seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os obrigaria a descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão risos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito, no sentido de miserabilidade intelectual. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo e, portanto, justa é a sua lei, estabeleceu que a cada um segundo as suas obras. Assim, não encontrarão o mesmo conforto moral que encontraram aqueles que são simples e humildes. Aqui um parêntese para ouvirmos o nosso momento musical mediúnico. É o espírito de Ataúfo Alves, que, através da psicografia de Jorge Rizzini, nos brinda com O Perdão, na voz de Gilberto Santa Maria. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei. Portais agora confesso, eu tenho paz. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei. Portais agora confesso, eu tenho paz.
Às vezes depois da morte é que aparece a nossa cruz. O crime feito por nós para as trevas nos conduz. Então a nossa alma vê somente a consciência delas vítimas gritando a acusar-nos sem clemência. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei. Por tais agora confesso, eu tenho paz. Às vezes depois da morte é que aparece a nossa cruz. O crime feito por nós para as trevas nos conduz. Então a nossa alma vê somente a consciência delas vítimas gritando a acusar-nos sem clemência. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei. Por tais agora confesso, eu tenho paz. 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 Jesus dizendo que o reino dos céus é para os simples, quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão às leis de Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra Deus. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. E quem não concorda com a máxima de Jesus, todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. Todos, em sã consciência, concordam. Porque disto estamos vendo exemplos a toda hora, aqui mesmo no nosso plano de vida. No mesmo tempo em que Jesus destacava as virtudes que elevam os homens, os discípulos se aproximaram dele e disseram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. É o que se lê no Evangelho de Mateus, capítulo 18. O capítulo 14 do Evangelho de Lucas, nós encontramos o relato. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ali tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam o observavam. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs uma parábola. Quando fordes convidados para a reunião, não tomeis nela os primeiros lugares, temendo que se encontre entre os convidados pessoas mais consideradas que vós, e que aqueles que vos tiver convidado não venham vos dizer: dai o vosso lugar a este outro, e então sereis diminuídos perante todos.
Mas quando fordes convidados, procurai ocupar já os últimos lugares, porque pode ocorrer que aquele que vos tiver convidado vos chame a ocupar os primeiros lugares. Então, isto vos será um motivo de glória diante daqueles que estiverem convosco. Estas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele também toma uma criança como modelo de simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servidor. E nesta outra: todo aquele que se rebaixar será elevado, e todo aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levam, com a morte, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde jamais. São as virtudes, enquanto que os outros deverão deixar o que fazia sua grandeza na terra e que não se leva para a vida espiritual, a fortuna, os títulos, a glória. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam do outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante ainda, porque veem, acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocareis acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Jesus falou também dos mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. É o que vemos do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, senão vejamos. Então, Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus, e não se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio, por isso Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo.
Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que esses últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência àqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. Uma pausa para o momento musical. Vamos ouvir, de autoria de O Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, Comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria da canção que faz da noite um novo dia. Que vissem quantos pães distribuídos e que foram divididos após a multiplicação. E ver que do estudo fez o amor, o resultado é curador na mais bela operação. Queria que vocês vissem o irmão que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho. E como vocês tocam vibração, dão a este coração nova luz em seu caminho. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Desta alma que aprendeu com vocês a ser alguém outra vez, sabendo a que se destina. Saudemos nosso mestre de Leão e a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem, Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não acaso na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm, segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento e não outro, porque esse momento está na minha conveniência. É como se dissesse: se quiser falar comigo, que faça agendamento, porque eu sou maior que Deus. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submeterem às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. As leis de Deus estão prontas de toda a eternidade e não se mudam jamais, porque são infinitamente justas e sábias e perfeitas, e elaboradas de tal forma que tudo haverá de cumprir-lhe a finalidade suprema, que é a do progresso moral.
Dir-se-ia, Deus não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida ele o poderia. Mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que isso é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a quem não a enxerga? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal e, como médico hábil, corrigir primeiramente o orgulho. Deus não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão a bênção. Na parte da instrução dos espíritos, que se constitui de mensagens dos espíritos superiores e caridosos em favor da humanidade, o Evangelho, segundo o Espiritismo, apresenta os seguintes ensinamentos. O primeiro vem do espírito Adolfo, que fora bispo de Argel, psicografia em Marmande, no ano de 1862. Diz ele: que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos e, todavia, sim, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não. Por que esse sentimento nivela os homens? Os sentimentos que dizem nivelar os homens devem ser aqueles que os fazem irmãos. Mas sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordais aquele que nos salva pelos sublimes ensinamentos. Recordai-lhe a humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que as do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus os retira, acusam-no de injusto. Ó zombaria que provém da cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre, acaso, não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabe que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu irmão? A essas palavras, teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhes esmola, mas
Apertar-lhe a mão fraternalmente, jamais. Que dizeis? Eu, descendente de sangue nobre, grande na terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vossos vestuários não se assemelham em nada, mas deles, despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue certamente responderá. Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Ó homens insensatos! Que te pode dizer que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia, quem sabe, àqueles mesmos que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acham, elas não se acabam com o corpo envoltório perecível do espírito? Rico e orgulhoso, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o qual fazem-se a grandeza de uns e a inferioridade de outros. Lembra-te de que a morte não te poupará mais que ao outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje ou agora. E se tu te esconderes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. E assim continuava a luminosa mensagem espiritual. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis mais baixos que o último dos vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança e só as virtudes os distinguem. E todos os corpos são modelados com a mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, porque ficarão todos no túmulo. E jamais serão eles que darão a felicidade prometida aos eleitos. Que aquele que mais amou seus irmãos, e também aquele que será mais amado no céu, Que os poderosos da terra que abusaram de sua autoridade serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br.
Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 37222933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Evangelizadores de Franca já se preparam. É que no período de 22 a 28 de janeiro de 2015, acontecerá o 50º Encontro de Evangelizadores de Franca, da Fundação Educandário Pestalozzi, Unidade 1. O evento terá a participação de integrantes do Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira. As inscrições poderão ser feitas pelo telefone 3403-4696, com a Nara, ou 3722-1740, com Valdete, ou 3721-8282, com o pessoal do Idefran. A nossa amiga Dona Sônia Munhoz nos pede para divulgar que hoje às 19 horas, no Centro Espírita Dona Nina, teremos uma palestra musical com motivos das festividades natalinas a cargo de Ana Lívia de Oliveira e Everton, mais o grupo musical. Repetimos hoje às 19 horas, no Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Repetimos que o jornal A Nova Era, no próximo mês, terá como matéria de capa a vinda do médio orador espírita Divaldo Pereira Franco, no dia 22 de fevereiro, no ginásio de esportes da Escola Pestalozzi, Centro. Com o público é sempre numeroso, nas palestras do Divaldo, os portões estarão abertos a partir das 18 horas e 30 minutos. A entrada é franqueada ao público. Outra nota de interesse geral, que também está nas páginas do jornal A Nova Era, é o convite para o evento que será realizado em Aracaju, em parceria com a Federação Espírita do Estado de Sergipe, cujo tema central será Direito e Espiritismo, o movimento jurídico espírita e o papel das AGES, que estará a cargo do nosso ilustre confrade, Dr. Tiago Sintra Essado, presidente da AGE Brasil. Dr. Tiago Essado destaca que a ideia central do evento é mostrar os objetivos e finalidade das associações jurídico-espíritas. A entrada é franqueada aos interessados e o local será a sede da Federação Espírita do Estado de Sergipe, na Rua José Mesquita Neto, 21, Parque dos Coqueiros, Aracaju, Sergipe. Data 14 de março de 2015, horário 9 horas e 30 minutos. A entrada é franca e são convidados os operadores do direito e demais interessados. Informações por www.agebrasil.org.br. Encontro com Jesus 2014. Coreografia de Natal, sensibilizando o nascimento de Jesus Cristo, com o cenário entre luz e sombra, a figura do Nazareno é o tema central dessa representação. Relevante explicar que o conteúdo do texto tem um condão de ser renovado pela forma de escrevê-lo, e a temática musical acompanha essas mudanças. O Centro Espírita Luz e Amor, pelos seus pares, transfere o espetáculo das vésperas de Natal para fixar um momento de espiritualidade e conclui de forma excepcional o calendário anual da doutrina espírita em Franca. O público compareceu nas dependências do Teatro Judas Iscariote. Quantas conquistas para as quais buscaremos algo mais, metas, propósitos que desejamos alcançar. Amigo visível será sempre surpresas, a encontrar e fortalecer encontros na dimensão do outro. Invisibilidade aparente significa um acréscimo, amizade duradoura que devemos cultuar. Saudamos os nossos ouvintes, visíveis e invisíveis, desejando prosperidade, progresso e trabalho em 2015.
Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Vamos hoje ouvir mensagem do espírito de Maurício, que pela psicografia de Chico Xavier transmitiu aos seus pais queridos, relatando lembranças dos lances no hospital em que se tratava de queimaduras, para depois relatar momentos já no mundo espiritual, de onde busca transfundir nos genitores a confiança em Deus para que continuem juntos e felizes. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Minha querida mãezinha, querido papai, abençoe-me. Fiz muitos exercícios para escrever esta carta, mas não sei como agir direito. Mãezinha e papai, vocês choraram tanto e me chamaram com tanto amor, que desde minhas melhoras quero responder. Venho pedir à mamãe que creia em mim. Ela me fala quase todas as noites. Meu filho, se existe outra vida, venha ver sua mãe. Venha ver a falta que você faz. Fale, meu filhinho, comigo, o que existe, e fale depressa, para que eu e seu pai consigamos viver. Isso, mãezinha, eu ouço de seu querido coração, em nossa casa da rua 128, quando há silêncio bastante para receber a presença de nossas lembranças. Estou sempre que posso, desde que comecei a melhorar, lá no número 20, recordando com as suas recordações. Papai, por que o Senhor há de pensar que poderia ter evitado tudo o que aconteceu? Tenha fé em Deus, meu pai querido, e não se culpe por desejar colocar mais conforto em nossa casa feliz. Aquela luz que se apagou e a luz que acendi na vela chegavam de longe. Aqui temos muitas aulas. Não sei explicar como os professores daqui explicam, mas fiquei sabendo que todo sofrimento que não provocamos é resultado de sofrimento que já causamos em outros tempos. Não tenho meios de esclarecer isso, mas os amigos nossos aqui são muitos e todos me auxiliam, esclarecendo. Mamãe, quando as queimaduras ficaram profundas, eu não lembrava com segurança o que havia acontecido. Lembro-me que papai estava assustado, querendo colocar a gente fora de perigo, mas isso para seu filho não seria possível. Mas no hospital, eu queria ver o papai me tratando, sem saber que ele também estava lutando com os braços feridos. Não sei contar como foi aquela aflição toda de ver que todos perto de mim mostravam um rosto triste, até que num certo momento, que não sei precisar, senti-me aliviado, quase tranquilo. As feridas das queimaduras ainda doíam, mas eu estava diferente. Eu estava num colo de mãe tão acolhedor e me vi embalado muito suavemente e com tanto carinho que eu pensei ter obtido alta e estava em nossa casa, em seu colo. Chamei por você, mamãe, com aquela confiança de todo dia, mas o semblante de alguém que não era senhora se abeirou de meu rosto e uns lábios de bondade, parecendo com os seus, me beijaram. Não tenha medo, meu filho. Sou a vovó Alexandrina, em lugar de sua mãe. Escutei essas palavras sem o menor receio e sem qualquer ideia de morte, e havia lutado tanto com o corpo antigo que me entreguei de novo ao descanso.
acordei numa escola-hospital com os seus e com os chamados de papai. A senhora sabe quanto devo ter chorado também, mas aquela abençoada protetora que me ensinou a chamá-la por vovó Alexandrina me sossegava o coração. Era preciso ser bem comportado e fiz muita força. Médicos me assistiram. Eram outra vez os médicos sem meu pai. Um deles, que se dá a conhecer por Dr. Paulo Rosa, me entregou aos cuidados de um amigo de papai e do meu avô José, o nosso amigo José Fernandes Valente, que me serviu de enfermeiro como outras pessoas boas. São tantas que não sei, mas posso dizer à senhora e a meu pai que o irmão Tarcísio Siqueira e o padre ou Monsenhor Pitaluga me prestaram muitos serviços. Monsenhor Pitaluga me falou das preces da vovó Augusta e do vovô Zico e dos meus avós e parentes todos que pediam a Deus por nós. Estou mais forte. Não tenho mais aquela pele ferida e os meus cabelos estão, como no retrato, melhor. A senhora mãezinha e você, papai, não se esqueçam de que temos muito a trabalhar pela Giannini e pelo nosso Wagner. Os amigos que aqui fiz, dentre eles o Isídio, do seu Cacildo, e o Henrique, de Dona Augustinha, estão me auxiliando a escrever. Mamãe, aqui temos jardins e escolas, parques e flores, muitos diálogos com professores e muita música, mas sentimos muita falta de nossos pais que ficam no mundo. Tenho companheiros bons com quem encontro muitas distrações, mas o esquecimento daqueles que amamos não existe. A saudade é uma espécie de imã no coração. Tenho dias em que meu espírito parece uma peça atraída para nossa casa, e então sou levado até lá para aliviar-me. Conto isso, mas não é para chorarem. Tudo já passou. Agora eles, os professores, me deixam escrever com confiança. Não devo escrever nada que aumente o sofrimento em meus pais e irmãos queridos. Mamãe, sabe o que tenho pedido a Deus? Tenho pedido para que a fé venha morar em seu coração, como sendo uma estrela no céu, porque o seu carinho é o céu para nós. Não deixe nossa casa triste. Faça nossas músicas, mamãe. Elas serão preces pela felicidade de seu filho. Seu sorriso e o sorriso de papai são luzes para mim. Sempre que eu puder, escreverei. Quero dizer à senhora e papai que o tio Antônio e tio Godofredo são dois amigos muito legais para mim. Agora é o momento de parar. Mas carta com saudade parece corpo com o coração batendo incessantemente. O coração não para, nem quando se dorme no mundo. E a saudade para mim é isto que estou falando. Um relógio por dentro que marca tempo constante de nossa ligação e de nosso amor. Papai, receba um beijo na testa, com alegria de havermos vencido a prova da cola incendiada. E você, mamãe, guarde como sempre todo o coração de seu filho e seu companheiro de sempre, Maurício. Beleza.
Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina. E o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, cumpre a tarefa de bem divulgar o Espiritismo, graças à quantidade de livros adquiridos das editoras e distribuidoras. Um livro que muitas vezes custa mais de R$ 30 nas livrarias, no Clube do Livro Espírita, você o adquire por apenas R$ 15 se retirado no IDEFRAN. E com o acréscimo da taxa de entrega, você pode recebê-lo no local que indicar. Como se trata do único clube de livro espírita que oferece 4 opções mensais, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantis, etc., o associado, além do livro que se obriga a retirar todo mês, pode também retirar os 4 livros do mês ou até sobras de meses anteriores pelo preço atual do clube. E o associado tem mais uma vantagem. É o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria. Se você reside em outra cidade, ligue 16 3721 8282 ou envie um e-mail e saiba o que fazer para receber seus livros pelo correio. Para saber como funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, você pode consultar o site idefran@idefran.com.br ou ligar, conforme já dissemos, 16 3721 8282 ou ainda melhor, dê-nos a alegria da sua presença. IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. Conheça CHB Sistemas, atendendo os setores calçadista e agronegócio. Dia após dia, cuidando dos sistemas da sua empresa. O endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, no Jardim Francano. Telefone: área 16 3713 0200. Ou entre no site www.chb.com.br, facebook.com/CHB Sistemas ou o endereço eletrônico atendimento@chb.com.br. No programa Sementeira Cristã é hora de pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte Antônio Carlos, do Residencial Paraíso, assim formulada, depois de breve comentário. O que se sabe pela constatação da ciência é que a humanidade terrena vem de tempo muito anterior ao que a Bíblia afirma ser o do surgimento do primeiro casal na Terra. Nas figuras de Adão e depois Eva. O que diz o Espiritismo a este respeito? A resposta, quem vai oferecê-la em gravação, é o nosso companheiro João Vaz. A Bíblia registra o nome Adão como o primeiro homem a habitar a Terra. Mas a história de Adão e Eva deve ser entendida como alegoria, cuja finalidade é explicar o surgimento do homem no planeta. Todavia, a ciência já comprovou que grupos humanos surgiram, na verdade, em diversos lugares do mundo em período anterior ao que a Bíblia fixou como o do aparecimento do primeiro casal. O espírito André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos informa que nos primórdios da sua evolução, quando mais angustiosos se mostravam no homem os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados
mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Constituiu-se, desse modo, a raça adâmica, instilando ao homem renovadas noções de Deus e da vida. Aprendemos também no livro A Caminho da Luz, autoria do Espírito Emmanuel, igualmente psicografado pelo Chico Xavier, que a raça adâmica foi formada com a encarnação há muitos milênios de espíritos degredados dos orbes do sistema de Capela, estrela da constelação de Cocheiro. Essa raça deu origem às raças brancas, formando o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Lançou as bases de toda a organização necessária ao progresso das civilizações, com influência no seio das raças amarela e negra que já existiam. Ademais, se nos lembrarmos de que Caim, ao exterminar Abel, retirou-se para Nod, que se supõe fosse uma diminuta aglomeração de casas, de pessoas, digamos um arraial, e que ali se casou com uma mulher que também pode se supor tivesse mais ou menos a sua idade, e com ela teve numerosa prole, fica evidente que a família de Adão não era a única. Fica assim a ideia de que, na verdade, nós é que não estamos sabendo interpretar os textos bíblicos. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN. Rua Major Clodiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue DDD 16 3721-8282. Você pode também passar e-mail idefran@idefran.com. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. É indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Com esta advertência do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.